Quero dizer ao vereador Chico Guerra que todos nós somos solidários, no sentido de que os vereadores ou as vereadoras que fumem comecem a fazer essa poupança. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o tema que pretendia abordar na sessão de hoje, e acho que é um tema importante, sem dúvida nenhuma, é a pauta já colocada pelo próprio Jornal Pioneiro, relativa às discussões sobre o novo plano diretor urbano, sobre a revisão do plano diretor urbano. Mas os temas vão sempre nos atropelando, né, vereadora Adiló? Então, não dá para a gente fugir do tema central, que eu acho que tem que ser colocado hoje claramente, é a discussão sobre a questão do transporte coletivo. Mas antes disso, vereador Chico Guerra, eu sou daquelas pessoas, e nós que somos mais antigos, vereador Adiló, vereador Cassina, eu ainda sou daquele período em que nós entrávamos para dentro dos hospitais com a brigada militar, retirando as pessoas que estavam em cárcere privado porque não queriam pagar taxa extra nos hospitais. Eu, vereadora Raquel, vereador Licínio Chemes, outros vereadores, no segundo mandato também o vereador Pepe Vargas, vereador Marchioro, era normal, os problemas que a gente enfrentava com relação à saúde, principalmente pela inexistência, de uma ação forte tomada no governo Pepe Vargas, que foi a implementação do Sistema Único de Saúde. E sem dúvida nenhuma, o Sistema Único de Saúde implementado a partir da gestão do Pepe, passando pelo Sartori, por outros prefeitos, Alceu, assim por diante, trouxe, sem dúvida nenhuma, uma melhoria grandiosa no serviço de saúde em Caxias. Eu recordo ainda no primeiro governo, Vitório III, quando fui vereador, o máximo que tínhamos eram alguns ambulatórios pelos bairros. Praticamente o serviço era todo centralizado no posto do INAMPS, no final da Pinheiro Machado, e o atendimento basicamente no Hospital Pompeia e no Hospital Saúde. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, com o Sistema Único de Saúde, nós temos uma melhoria grandiosa na prestação do serviço, não só para Caxias, mas para toda a região. Então, eu saúdo. Eu confesso que eu digo elogiável a iniciativa do prefeito de ir lá no postão ver como é que estava a situação. Obviamente, vereador Adiló, que como era uma visita já monitorada, falava com o vereador Renato e outros vereadores que estiveram acompanhando o postão nos últimos dias, nas vezes que eles foram lá, por exemplo, às vezes só tinha um pediatra. Coincidentemente, ontem tinha 3. Coincidência, obviamente, que ontem tinha 3 pediatras atendendo. Pessoas que chegaram perto do meio-dia já foram atendidas aí pelas 2, 3, 4 horas. Nos outros casos, já relatados aqui pelo vereador Renato especialmente, pessoas esperando lá 14, 15 horas para atendimento. Mas eu saúdo, tomara que o prefeito continue com esses seus gabinetes itinerantes, por toda a cidade, especialmente nos bairros que estão hoje praticamente desatendidos, vereadora Gladys. E a buraqueira na cidade hoje, já se apresenta a olhos vistos. Eu só não concordo, vereador Chico Guerra, e manifesto isso publicamente, na postura, que é uma postura corriqueira do atual prefeito, de demonizar as pessoas. Na medida em que ele vai para um posto de atendimento e ele publicamente demoniza os profissionais da área da saúde, que estão legitimamente numa greve reconhecida, demoniza, ele puxa para si a responsabilidade. Não, se o prefeito está falando, eu que estou aqui esperando para ser atendido por 4 horas, também posso descer o pau nos médicos. Eu acho que isso é uma postura totalitária, é uma postura
que não leva a nada, não agrega a nada, só complica. É a mesma coisa quando tinha uma postura aqui na casa de demonizar o Executivo, e agora no Executivo tenta demonizar a Câmara, né? Então, esse prefeito é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que a gente cada vez se convence mais, totalmente despreparada para o cargo que foi eleito, né? E eu gostei de uma fala ontem do vereador Rodrigo Beltrão na Rádio São Francisco. Aliás, fomos num debate onde 6 pessoas do Executivo foram convidadas, as 6 se negaram a participar, e veio um despacho dizendo que a Prefeitura não iria participar, né? Não tinha fundamento a discussão. Então ficamos lá, batendo ping-pong, eu e o vereador Rodrigo Beltrão, com a comunidade, né, mandando as suas contribuições. Foi um belo de um debate, né? Então, com a participação do representante da Rádio São Francisco também. E no debate lá, o vereador Rodrigo Beltrão colocava uma situação que eu acho muito interessante, né, do ponto de vista de que essas questões relativas à governabilidade, elas vão acontecendo e vão se acumulando, né, e vai chegar um determinado momento, que não é agora, que é que nem o copo d'água, né? Está aqui o copo d'água. Ele vai transbordar, né? Então, aquelas pessoas, e essa foi a fala do vereador Rodrigo, que votaram nesse projeto de cidade, eu também concordo, vereador, são as mais legítimas para cobrar do prefeito soluções para os problemas da cidade. De fato, porque elas apostaram nesse projeto. Eu não. Eu já conhecia. Tá? E quem conhecia não comprava e não votava. Tá? Quem conhecia o vereador aqui na casa durante 8 anos, não votaria nunca. Tá? Com exceção do vereador Renato, que depois levou-lhe o chute também, né? Levou o chute, né? O vereador Renato Nunes, seu parceiro, né? Seu parceiro, fiel, escudeiro fiel, né? Vereador Renato Nunes, né? Parece que tem Oliveira também, né? No nome dele, né? É de Oliveira Nunes, né? E depois levou-lhe um grandioso chute, né? Sendo escanteado lá para um cargo de segundo escalão, né? E que tinha sido seu fiel escudeiro aqui. Mas isso é comum no atual prefeito. Então, de fato, acho que a população tem o direito de cobrar, e especialmente aqueles que votaram. Direito legítimo de cobrar. Cobrar, né? E apostar na possibilidade de que o prefeito faça um bom governo. Mas ontem também, e não foi por falta de aviso, vamos repetir, né, vereador de lá? Não foi por falta de aviso desta casa, não foi por falta de aviso desta casa. Nós dizíamos que a situação no transporte coletivo, especialmente com relação à questão das tarifas, iria acontecer. Iria acontecer. Se o prefeito tinha a intenção proposital de jogar para o Poder Judiciário a responsabilidade de aumentar a tarifa, ele conseguiu. Parabéns, prefeito. Ele conseguiu. Agora o culpado é o Poder Judiciário, né? Que foi lá e verificou de que a prefeitura sequer um cálculo encaminhou para contestar o cálculo apresentado pela Visate, tanto nas reuniões do Conselho Municipal de Transportes, quanto judicialmente. E aí era óbvio que era só ler o contrato em vigor. Era só ler o contrato que isso iria acontecer. E vejam, vereadora Adiló, você que tem que referir bastante outros vereadores na casa. Nesse reajuste para 13,70, só está incluído o reajuste dos trabalhadores na área de transporte, vereadora Paula, a retomada da cobrança do ISS, né? E mais uma questão lá da taxa de administração. Lá, tá? Não entrou os componentes relativos a combustível, reajuste de pneus, depreciação de veículos e assim por diante, que está sendo discutido lá na Justiça, e que isso ali adiante vai levar, espero que não aconteça, tá? Porque ninguém quer o mal.
Está prosseguindo a declaração de líder, senhor presidente. Na sequência, uma parte do PSB, segue o vereador Eloy Friis. Na sequência, uma parte, vereador. Logo ali adiante, Uma declaração de líder. uma indenização contra o município, né, desses 5 meses sem reajuste e provavelmente também do percentual que não entrou no cálculo da tarifa. Então, prefeito Daniel Guerra, Vossa Senhoria está de parabéns. Conseguiu botar a culpa na coitada da juíza que teve que deferir esse aumento da tarifa. Não, eu não fiz nada, eu defendi os interesses da nossa comunidade. Eu congelei as tarifas. Eu congelei a tarifa e veja se esse Poder Judiciário o que é que foi fazer. Né? Foi reajustar a tarifa. Pois não, vereador Toigo. Vereador Rafael, então. Vereador Friis, mas não esqueça que tem mais 3 anos pela frente, né, de reajuste de tarifa. Será que vai fazer a mesma palhaçada nesses 3 anos? Quando o senhor falou do programa da São Francisco, eu só queria deixar registrado também, vereador, que eu estive essa semana, foi na segunda-feira de manhã, das 11 ao meio-dia, no programa que era realizado pelo vereador hoje, Alberto Meneguzzi. Estava lá, então, a presidente da Randon, a presidente da PAI, desculpa, a Fátima Randon, estavam as irmãs Murialdinas, que tiveram também recursos cortados, e, pasmem, estava a secretária de Esporte e Lazer representando o chefe de gabinete, porque não pôde ir. Então, veja bem como beira a inconsequência, né, desse governo, Esporte e Lazer representando o chefe de gabinete. E daí ela deve ter um marido bem pau-mandado, que ligou, porque ela tremia que nem uma vara verde lá, né? Que ela não tinha resposta para nada. Ela disse, não, eu acabei. Daí o Ronaldo Bueno, que é o administrador do programa, disse o seguinte, fez a pergunta, e como é que está o Fiesporte? Tudo resolvido, saí da reunião, tudo resolvido. Mas não foi isso que a gente ouviu do pessoal do esporte e da imprensa, né? E daí o marido dela, pau-mandado, que eu nem sabia que era o marido dela, liga lá para me agredir verbalmente no programa. É uma pena que a secretária omissa não sabe nem representar o próprio chefe de gabinete. Obrigado. Vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Eloy. Olha, realmente se lamenta profundamente que essa questão da tarifa da Visat tenha parado no judiciário. Realmente o município figura neste polo como réu, enquanto que deveria ter aberto um diálogo, ter buscado um consenso com a concessionária que venceu nessa licitação. Eu entendo uma situação que o prefeito, à época, né, fez uma firula. Na verdade, ele se aventurou em manter o congelamento em 13,40, no momento que nós tivemos o retorno da cobrança do ISS, que nós tivemos o retorno da cobrança da taxa de gerenciamento, o dissídio da categoria, o preço do óleo diesel, enfim, todas essas questões, a queda de número de usuários, né? Então, nós lamentamos profundamente que esse embate tenha ocorrendo. E mais, nessa decisão, vereador Eloy, de ontem, da segunda vara civil, a juíza, na sua decisão, disse que não houve argumentos acostados pelo município que contestasse o valor que a concessionária colocou de 3,70. Praticamente, o município se conformou com isso. Ficou silente. Né? Ficou silente. O município impugnou essa demanda de modo genérico, de modo muito superficial, não é? E não se tem argumento, na verdade, né, para debater a realidade. Não se tem esse argumento. E nem apresentou cálculos convincentes. Então, nós realmente ficamos muito preocupados com essa situação da grenalização de muitos fatos, colocando a questão única, vamos falar agora do atendimento na saúde, que está virando um caos em nossa cidade, debitando nas costas dos médicos como se fosse o único problema da estrutura do atendimento da saúde. Então, infelizmente, nós agora retomamos em 3,70. É lógico que, se nós tivéssemos, desde o início, a prefeitura ter sentado com a concessionária, ter avaliado todos os argumentos, o que aumentou, o que vai voltar a ser cobrado, nós teríamos uma situação bem mais tranquila, bem mais harmoniosa e não teríamos criado toda essa celeuma na sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu até só para... E agora na sua fala, lembrei, né? Quando referi a visita do prefeito ao postão ontem, o vereador Renato, fica a sugestão, né? Que a comissão, quem sabe, vai lá hoje de novo. Tá? Vamos ver se vai estar funcionando como estava funcionando ontem. Só não pode avisar, né?
Não pode avisar antes, ó, o prefeito está indo para aí com sua comitiva. A Câmara está indo para aí com sua comitiva. Né? Não, naquele esquema, vereadora Paula, como vocês sempre fizeram e trouxeram aqui os relatos à casa. E eu diria, nessa questão da tarifa, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de que, vou repetir, nós perdemos a grande oportunidade que existia no início da administração de efetuarmos uma grande negociação, vereador Adiló, com a empresa concessionária, do ponto de vista de, quem sabe, manter efetivamente a tarifa nos 13,40 ou até reduzir. E por que a prefeitura não apresentou cálculos no processo? Porque os cálculos da prefeitura já eram conhecidos, tinham sido apresentados na reunião do Conselho Municipal de Transportes e jogavam a tarifa a R$4. Os cálculos dos técnicos da prefeitura, técnicos responsáveis, a empresa solicitava 4,25. Sempre é bom lembrar isso. Os cálculos feitos pelos técnicos da prefeitura, servidores responsáveis, já tinham feito os cálculos em R$4. Por isso que não tinha como apresentar, porque os cálculos já estavam lá incorporados no processo, porque foi dado publicidade desses cálculos, feitos pela equipe técnica da Secretaria de Transportes. Então, nesse sentido, é que a prefeitura, de fato, jogou para a torcida. Como jogou para a torcida ontem o senhor prefeito, uma atitude que eu imagino que, pelo compromisso assumido do governo itinerante, vereador Chico Guerra, vamos acompanhar. Agora, seria interessante que o prefeito sempre desse publicidade, né? O governo itinerante vai estar lá no... Vamos pegar, no Monte Carmelo, né, que está virado num caos. Né? O governo itinerante vai conhecer o Altos de Galópolis. Né? O governo itinerante vai fazer uma visita a Santa Bárbara de Anarrec. A Santa Bárbara de Anarrec. O governo itinerante vai lá na Zona Norte, se apresentar lá para discutir os problemas da violência, assim por diante, né? Da passarela que não aconteceu e assim por diante. Então, e para quê? Do PA, quem sabe também, obviamente, né? Para quem sabe, os vereadores também pudessem acompanhar o governo itinerante, nós não temos problema nenhum. Não tenho problemas pessoais com o prefeito. Minha divergência aqui é política. Portanto, não tenho problema nenhum em acompanhar o governo itinerante e gostaria de também estar junto para ouvir, para repercutir nessa casa aqui. E quem sabe até aplaudir, né, vereador Renato? Quem sabe até aplaudir. Então, eu digo assim, que é uma postura bem diferente nossa aqui da Câmara, né? A gente faz questão de largar um monte de mosquitinho, avisando, agenda da comunidade, visita aos bairros e tal, a Câmara vai aos bairros. A gente faz questão que o povo vá lá e nos cobre, inclusive, né? Nem sempre, todas as vezes que vamos aos bairros, a gente só ouve elogios. Ao contrário, né? Ao contrário, às vezes a gente apanha, também apanha, democraticamente, mas apanha, né? Então, nesse sentido que nós gostaríamos, vereador Chico Guerra, leve ao senhor prefeito a nossa solicitação que o gabinete itinerante do senhor prefeito encaminhe, através das relações públicas da Câmara, ao gabinete itinerante do senhor prefeito estará, nesse final de semana, lá no Monte Carmelo. Vai ser bonito de ver. Vai ser muito bonito ver o prefeito, vai ser elogios, vai ser aplaudido. Né? Pode ser que até seja, né? Mas nós fazemos questão de acompanhar. Por último, acho que não é demais referir a informação que o vereador, nosso presidente, vereador Felipe, nos repassou agora, do ponto de vista que a situação nacional, de fato, está se complicando, né? Estão anunciando a morte do delegado que estava à frente das investigações sobre a morte do ex-ministro Teori Zavascki, né? Então, são questões que até nós comentávamos antes, né? Em razão do agravamento da crise, né? E do jogo de poder hoje que existe em Brasília,
né, se situações como essas não passariam a acontecer. Então, de fato, não tem mais para o Temer. Temer, por favor, pegue o seu boné, vá e deixe o Brasil prosseguir com eleições diretas, né? Fora Temer. Obrigado, senhor presidente.